e hoje eu estou aqui com meus colegas Gabriel Cibuschi, o Bernardo Dickman e por trás das câmeras o Bernardo Souza. Nós somos do 8º ano. Esse é o nosso trabalho interdisciplinar, gravado de forma de podcast. Ele foi orientado pela professora Liana. O nosso tema é consequências do vício de dopamina causado pelas redes sociais no ano escolar. Bem, por que a gente escolheu esse tema? A gente decidiu falar um pouco sobre isso por ser algo que a gente vê muitas vezes no nosso cotidiano, na nossa vivência aqui no Colégio Trilívio, né? É verdade. Então, eu gostaria de saber como que funciona esse vício, como que ele acaba atrapalhando o jovem. Ele atrapalha só o jovem ou ele atrapalha até mesmo um adulto na faculdade? Eu acho que esse vício afetaria os jovens, os adolescentes e até alguns adultos de uma geração mais nova. E esse vício consiste basicamente no quê? Esse vício é quando o sistema neurológico ele ganha uma dopamina muito fácil, que seria pelo celular, pela rede social, que você usaria o telefone, ganha uma dopamina muito fácil, e quando a pessoa vai tentar ganhar uma dopamina mais longa, tipo um futebol, um vôlei, quando ela vai tentar ganhar uma dopamina assim, se divertir dessa forma, o corpo já está acostumado com a dopamina rápido, e isso que gera a ansiedade, né? Porque o corpo já está acostumado e ele não aguenta. Não só se divertir, né? A gente tem, por exemplo, o estudo. O estudo, ele também é uma forma de dopamina, mas seja a longo prazo. Quando uma pessoa ela se inicia em ganhar dopamina a curto prazo, como TikTok, Instagram, YouTube, a gente tem diversos exemplos, né? Ela acaba por não querer buscar uma dopamina de longo prazo, como ler um livro, estudar, fazer um curso, desenhar, enfim. E isso se espelha também na escola, né, Gabriel? É verdade. Um dos principais sintomas desse vício de dopamina é o baixo desempenho escolar. É ainda um pouquinho difícil da gente estar realmente sabendo o que é o vício da dopamina, o que é o vício dos eletrônicos e o que pode ser, às vezes, uma falta de atenção, um problema de TDAH, coisas nesse sentido. O baixo desempenho escolar causado por esse vício de dopamina, ele pode ainda se intensificar quando o jovem, o aluno, ele pode passar por alguns problemas sociais, econômicos e nos casos mais graves, ele pode sofrer de problemas de transtorno de ansiedade social, crise de pânico e muitos sons, não é mesmo? Exatamente. Essas crises de pânico, elas seriam geradas por quê? Por causa da dopamina que não está sendo gerada de uma forma rápida. Ele estaria longe do seu dispositivo, estaria longe do seu porto seguro, que seria o celular. Ele estaria longe e ele não aguentaria. Ele quer voltar para isso, ele quer a dopamina rápida. Isso é o vício. Nós temos um nome técnico, inclusive, para isso, que é nomofobia. Você vai falar um pouco mais sobre. Então, a nomofobia, ela é exatamente esses sintomas que a gente estava falando. A angústia, meio que esse nervosismo quando você está em um ambiente social, seria essa nomofobia. O vício no celular, o que gera a angústia, nervosismo, crises de pânico e, em alguns casos que são mais graves, pode gerar até uma agressividade aí. Além disso, o que é muito característico desse vício é a deficiência na habilidade de comunicações interpessoais da pessoa que sofre disso. Quando a pessoa ela se confina, ela se isola no mundo virtual, ela acaba por se prender nesse aconchego que as redes sociais dão, que o anonimato te dá, a falta de represálias também, enfim. Então, quando ela consegue esse fácil meio de comunicação virtual, ela se perde quando ela vai conversar com alguém no mundo real, digamos assim, se eu posso usar esse termo. E isso quebra a expectativa dela e é um desincentivo para ela se comunicar com pessoas, fazer amizades, enfim. Além disso, aprofundando um pouco mais no que o Gabriel falou, esse é um assunto um pouco mais novo. A gente tem artigos aí desde 2014, mais ou menos, mas isso foi se tornar um problema real ali por 2018. Em 2016, segundo alguns dados do IBGE, a estimativa de pessoas que estavam conectadas nas redes era em torno de 60%, isso acima de 10 anos. Hoje em dia, ali por 2019 para frente, esse número chega a superar os 80%. Então é realmente alarmante, ainda mais por se tratar de algo que é novo, algo que a gente não tem um conhecimento muito profundo. Por isso, essa dificuldade na hora de a gente conseguir fazer o diagnóstico desse vício. Então quer dizer que esse problema, por ele ser tão novo, ele se intensificou na pandemia, certo? Sim. Pelas crianças estarem confinadas e elas estarem mais aptas, claro, a ter um acesso aos eletrônicos mais fácil. Então, Gabriel, esse problema é muito sério. Mas como é que você acha que ele pode resolver? Como é que seriam os meios, os agentes para a gente conseguir acabar com ele ou amenizar essa condição?
Olha, eu acho que por hoje é muito difícil a gente conseguir acabar com essa geração atual. Porém, eu acho que o meio mais seguro, o meio mais certo a se fazer é a gente estar conscientizando essa geração atual. Essa geração atual, ela é realmente o alvo desses vícios. Ela é a geração que mais utiliza desses eletrônicos. Como ela sendo conscientizada, ela poderá passar para as próximas gerações como não abusar desses meios. Não só conscientizar, né? A escola também tem que fazer algumas ações. Exatamente isso que eu ia falar. Você acha que a escola ela tem que se responsabilizar de alguma forma sobre esse vício? Ela tem que fazer alguma coisa a respeito, Gabriel? Olha, pelo que eu sei e que eu acho correto, a escola só é responsável pelo aluno enquanto ele estiver dentro das dependências dela. Tá? Claro. Claro, sim. Então, o que a escola deve fazer? Ela, junto com os professores e gestores escolares, deve perceber se o jovem está sofrendo por algum vício, se isso é realmente grave para a saúde dele, e deve encaminhar para os pais, e sim os pais irão fazer o encaminhamento do jovem para um profissional. Então você acha que esse diagnóstico seria a responsabilidade da escola? Não só da escola. Você, pai, que percebe que seu filho está sofrendo, está muito tempo nas redes sociais, tenta investigar, tenta saber se isso é realmente problema ou se é benéfico. O diagnóstico também é difícil, porque esse tipo de ferramenta ele não é só maléfico, ele também é benéfico no âmbito profissional, escolar, enfim. Ele pode ser tanto usado para o bem quanto para o mal. Então, não é só a responsabilidade da escola, é a responsabilidade dos pais também, os guardiões desse jovem. Então, se você percebeu que seu filho está sofrendo, está muito ligado, que não consegue ficar sem o dispositivo, vem com ele, conversa com ele, de repente procura um profissional na área da saúde mental, como psicólogo, terapeuta, enfim. Imediatamente, quando você descobre, quando você vê sintomas, imediatamente você deve buscar um profissional, porque, como o Gabriel disse, por ser algo novo, por ser algo desse século ainda, dessa década, isso é algo tão novo que ainda não descobrimos alguma forma de resolver. Então, algo mais indicado a se fazer seria, primeiro, fazer um diagnóstico. Enquanto o vício não está tão profundo, é mais fácil de resolver, né? Mas fazer esse diagnóstico o mais rápido possível e imediatamente encaminhar para um profissional, né? Com certeza, Davi. Inclusive, eu acho que não é bom você esperar o que o problema vem até você. O ideal seria se precaver. Então, se você percebe que você está passando muitas horas com um eletrônico na mão, enfim, se não consegue ficar longe, tenta gerir o seu tempo de uso, tenta amenizar o tempo que você usa, enfim. Botar um limite, né? É o que a gente vem falando da conscientização. Uma geração conscientizada gera próximas gerações bem conscientizadas. Então, né, como você disse, de regular um pouco esse tempo, que depois de ser conscientizado, tem que regular o tempo, como o maior tempo que a gente passa é na escola, você acha que a gente deveria, que a escola deveria se responsabilizar e dar uma regulada nesse tempo que é passado no telefone dentro da escola? É uma boa pergunta. Bem, é um assunto bem delicado, né? Sim, aqui no colégio a gente já tem nas salas, distribuído pelas salas, um aparelho onde os alunos são instruídos a colocar celulares e provas, enfim. Isso não é exatamente cobrado durante o período normal, onde aulas, enfim, aulas comuns, digamos assim. Porém, eu não acho que seja correto a gente cobrar, retirar o celular desses alunos. Uma vez que eles são viciados nisso, isso só vai causar ainda um aumento da ansiedade, um aumento nessa frustração, dessa homofobia, onde o aluno ele vai ficar mais e mais nervoso e não vai conseguir prestar atenção na aula. Na minha opinião, o único dever da escola, como instituição de ensino, é instruir e conscientizar os alunos a gerirem seu tempo de uso de eletrônicos e instruir os pais, se os seus filhos estão tendo esse problema, procurar um profissional. Exatamente, por isso que é um assunto delicado, né? Porque o aluno que é viciado nisso, se tirar o celular dele, ele pode dar um surto, não sei, de pânico, um surto agressivo, e pode gerar inúmeros problemas e consequências a mais do que já gera atualmente nas escolas, né? É verdade, quando você tira o aparelho eletrônico da criança, é como se você estivesse tirando o mundo dela. Porque quando ela acessa a internet, é um porto seguro, é um mundo onde ela pode se comunicar, ela se sente bem na internet, é um ambiente seguro para ela. Porque até mesmo ela está viciada nisso, então se tirar isso à força, se tirar isso, de repente ela está com e de repente ela está sem, isso vai gerar danos. É uma mudança muito drástica e muito rápida. Exatamente. Sim, só que o problema é que isso a longo prazo
se torna um problema. O jovem começa a desenvolver, como a gente já disse, problemas de ansiedade, depressão, e isso é um ciclo vicioso, pois quem também tem ansiedade e depressão procura na internet um lugar de abrigo, um lugar onde ela vai conseguir curar esses problemas, essas mágoas, enfim. Só que ela não deveria fazer isso. Sim. Então, eu acho que, para dar um encerramento em tudo, eu acho que a gente deveria... o propósito desse podcast foi o quê? Conscientizar as famílias que o dever não é todo da escola. O dever da escola é diagnosticar. Então, o resto do trabalho tem que ser feito pelas famílias. As famílias têm que ajudar o adolescente a se curar disso. Sim, a família e a escola. De pouco em pouco. Pessoal, responsabilidade nesse processo. Bom, a mensagem que a gente estava querendo passar com esse podcast foi dada. Muito obrigado pela sua atenção que está escutando ou assistindo esse podcast. Nós somos o Oitavo Ano, como dito anteriormente. E é isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.